tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você conosco todos os dias. Hoje nós temos um programa muito especial preparado para você aprender a cuidar melhor da sua saúde, a cuidar melhor também dos bens que você possui, inclusive a sua própria vida. Nós vamos falar algo muito importante que eu quero que você fique aqui. Vamos falar sobre isso. Renato está aqui com a gente justamente para você entender a importância do passo a passo para você fazer um seguro. Seja o seguro de carro, seja o seguro de bens, seja o seguro de vida, não importa. Existe um passo a passo que você precisa seguir. Precisa prestar atenção nos contratos. Sabe aquela letrinha bem miudinha? Se você não quer ler, você tem que colocar alguém para ler para você. Por isso que é bom você ter sempre um corretor de seguro da sua confiança. Porque se você fizer um contrato de maneira errada, você pode ter grandes problemas. Então fique aqui que nós vamos falar sobre isso. Chefe Mi já está aqui ao meu lado. Hoje ela vai fazer um bolo delicioso, que é um bolo de café. Está enchendo a sua tela. É um bolo de café e a cobertura é de caramelo salgado. Gente, mas é tão... Caramelo salgado é a coisa mais gostosa que tem. É tão americano isso, Mi. Nos Estados Unidos, todo lugar que você vai, né, Renato? Tem o caramelo de sal, que eles chamam de flor de sal. E é uma delícia. Você vai aprender a fazer esse caramelo salgado. Você vai aprender a fazer esse bolo de café. Você que tem intolerância à lactose, o bolo de café você pode comer tranquilamente, porque a Mi não usa o leite, só a água. Então é uma substituição legal para você que tem essa intolerância, tá? Ela vai te dar todas as dicas para você fazer essa delícia e, claro, faturar, porque sempre que você tem um prato inovador, você tem a possibilidade de faturar com os seus clientes. Então fique aqui para você aprender essa delícia. Vou começar o programa de hoje falando de algo extremamente importante, que é o diabetes. Para você ter uma ideia, entre 2006 e 2024, o número de pessoas com diabetes no Brasil aumentou em 135%. Nós temos uma média de 20 milhões de brasileiros com diabetes no nosso país. Grande parte é a diabetes tipo 1, que são mais de 600 mil. E essas pessoas serão muito beneficiadas com um projeto de lei que acaba de ser aprovado no Senado e no Congresso. Falta a sanção do presidente. E muitos benefícios serão entregues a essas pessoas que têm a diabetes do tipo 1. Eu pedi para a doutora Maitê, que é endócrino, conversar conosco, para te dar algumas orientações, porque como você está vendo aqui na tela, o diabetes é uma doença silenciosa, o que significa que você pode desenvolvendo ao longo dos anos. E se você não tem o hábito de fazer os exames periodicamente, o que acontece? Você pode se prejudicar e quando você descobrir que tem diabetes, já não tem mais o controle. Principalmente a do tipo 2, porque a do tipo 1, você já nasce com ela. Então existe todo esse controle. Mas a do tipo 2... você vai adquirindo ao longo da vida. Doutora, muito obrigada de separar. Eu sei que você estava consultando, estava com pacientes. Obrigada de reservar esse tempinho para conversar conosco sobre um assunto tão importante, doutora, porque eu vou te falar, eu sempre gosto de falar muito sobre o diabetes, porque a doença silenciosa, a gente sabe o risco ainda maior, porque justamente por isso, como não faz barulho, né, doutora? Como não tem aquele sintoma que você sabe que é o sintoma daquela doença, a gente vai deixando para lá. A gente sabe que o brasileiro tem uma dificuldade danada para ir ao médico com frequência, para fazer o check-up anual. Então, quero te agradecer pela disponibilidade em conversar conosco sobre um assunto tão importante. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar com você. Doutora, estou muito feliz também de poder conversar com você sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria que você explicasse um pouquinho se o diabetes tipo 2, eu falei, a diabetes tipo 1 a gente sabe que a gente já nasce com ela. Mas o tipo 2, a minha alimentação, doutora, ela influencia a ponto de eu adquirir diabetes por causa dela? Então, vamos entender essas principais diferenças entre tipo 1 e tipo 2. Certo. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, em que os anticorpos eles vão destruindo o pâncreas, principalmente na fase da criança. Então, a gente pode abrir o quadro com 2 anos de idade, recém-nascido, com 5 anos, 10 anos, 15. Mas aí não é um fator, olha que interessante, familiar, hereditariedade. A hereditariedade vem do diabetes tipo 2, que acontece com o adulto. O da criança, esses anticorpos atacam esse pâncreas. É uma doença autoimune, como lúpus, psoríase, que ataca a pele. Enfim,
Aí tem que usar insulina desde pequenininho. Aí, já falando de super novidades do mundo, vai chegar no Brasil, já está autorizado, uma medicação incrível chamada Teplizumab. Olha só, é um biológico que mata o anticorpo antes dele atacar o pâncreas. Olha só, então em pouco tempo ou daqui a alguns anos, a gente já vai ver uma possibilidade da cura, da eliminação da necessidade de usar a insulina para aqueles que já nascem com essa com essa doença. Do tipo 1. A gente ainda não fala em cura, mas talvez prolongar, postergar esse aparecimento. Tá. Já o tipo 2, 95% dos diabéticos têm a tipo 2. Isso é a questão de você ter na família uma genética, e aí você vai forçando o pâncreas, que é a tua pergunta. É a comida? Também. Comendo a carbolândia, a gente brinca, é o doce, o carboidrato, o álcool, a fruta em excesso. O combo, né, doutora? Direito. O combo. Não faz exercício, super combo. O combo de tudo que é gostoso. A gente gosta de ficar imerso, não é? Tudo que é gostoso você já sabe que pode fazer mal se você já tem um histórico familiar, que inclui pai e mãe, mas inclui também avós, doutora? Ou só quando eu tenho pai ou a mãe com algum problema, com diabetes? Pode ser até 4 gerações. Então, até avó, bisavó, tios de primeiro grau, também entram nesse cenário. Tanto é que de doença que passa de família para família, diabetes, hipertensão e colesterol são as 3 maiores. É comum a gente conhecer alguma pessoa que tenha diabetes com hipertensão, né, no nosso meio. Ela nunca vem sozinha, né, doutora? Uhum. Agora, doutora, você falou uma coisa importante, né? Porque a gente fala de ser uma doença silenciosa pelo fato de não ter sintomas, vamos dizer assim, latentes que distinguem o diabetes de outras doenças. Mas, em contrapartida, pelo que eu estou entendendo, se eu tenho mais de 90% dos casos relacionados ao histórico familiar, na verdade, ela não é tão silenciosa assim, né, doutora? É que eu vou deixando isso passar e não vou acompanhando, mesmo sabendo que algum familiar próximo já tem a doença, né? Exatamente. Então, se a gente esperar o sintoma, que é quando o diabetes está bem alto, que é poliúria, faz muito xixi, bebe muita água, começa a emagrecer, perder massa magra, é quando o diabetes já está muito descompensado. Por isso que diagnóstico de diabetes e pré-diabéticos é feito em exame laboratorial. Uma vez por ano, a gente sempre precisa fazer uma glicemia de jejum, HB glicada, que é a média do açúcar, fazer a dosagem de insulina, índice de Roma, que são exames muito simples. Que não só um exame de sangue normal, né, doutora? Exatamente. Exame de sangue no check-up normal que a gente faz. Mulheres com a ginecologista sempre pede também uma glicemia e uma média de açúcar. Doutora, a gente tem um índice muito grande de obesidade, que também tem aumentado, de acordo com o Ministério da Saúde, junto com o diabetes, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, na verdade, né? Eu incluo a má alimentação, o excesso de açúcar, é verdade mesmo, doutora? O excesso de açúcar, mas aí que eu tenho essa dúvida. Esses excessos, eles podem fazer com que, mesmo que eu não tenha nenhum caso de diabetes na família, eu desenvolva a doença, ou isso é muito difícil de acontecer, doutora? Então, a gente sempre tem que ter uma predisposição genética, tá? Dr. Clifferson, ele é um grande estudioso, ele viu, inclusive, 8 clusters genéticos para a pessoa desenvolver um diabetes mais rápido, diabetes com insuficiência renal, então tem algum fator. Mas é que a gente, às vezes, não sabe nossas 4 gerações. E aí, essa pessoa vai se expondo a muita obesidade, qualidade ruim de vida, os disruptores endocrinológicos, até fumaça, radiação, o estilo de vida, você vai desencadeando uma diminuição da função do pâncreas. A gente até dosa isso, que é o peptídeo C. E super verdade. A obesidade nas crianças no Brasil, o índice é 33%. Meu Deus, é muita gente, hein, doutora? Nos adultos, no Brasil, 67% das pessoas estão acima do peso, pelo menos. E o que é estar acima do peso? É você ter mais células de gordura. Esses adipócitos não só
fazem o pâncreas trabalhar mais, mas eles são fatores inflamatórios. A célula de gordura ela produz resistência insulínica, que é o que vai piorar a função do pâncreas. Agora, então, doutora, não é só o hábito alimentar, a comida, é um processo metabólico que acontece. Agora, você sabe, doutora, que eu achei bem interessante esse projeto de lei que foi aprovado. Essa aprovação aconteceu agora, no mês de maio. E ela determina vários benefícios a essas crianças e também adultos com diabetes do tipo 1, que inclui o monitoramento, a autorização para o monitoramento durante o horário de trabalho, que inclui algumas adequações nas escolas, inclusive escolas públicas, para que essas crianças tenham acesso e tenham como fazer todos os exames, se for preciso, dentro do horário da escola, a disponibilização também do medicamento necessário. Quer dizer, isso também pode gerar uma melhor qualidade de vida também, né, doutora? Porque se é uma doença controlada, a gente sabe que tem que conviver com ela, pelo menos tendo essa possibilidade de não ter um problema de trabalho, porque quantas pessoas muitas vezes deixam de fazer um acompanhamento até por medo de ser mandado embora, medo de falar para um chefe, ou numa escola pública não tem essa acessibilidade, né, doutora? É qualidade de vida para essas pessoas, né? Sim. Agora, com essa autorização da gente ter o sistema chama Libre, né, que é a monitorização no bracinho, para ver essa glicemia de minuto em minuto, a gente tem um controle mais adequado, da gente ter também uma educação das professoras, de quem trabalha, dos próprios alunos que estão, o que é a doença, uma doença crônica, que ela tem uma evolução, então a gente tem que ter aí uma inserção do conhecimento e você ter uma empatia pelas pessoas que têm a doença. E aí o Ministério está tentando liberar mais remédios, com mais tecnologia para esse tipo de público, que é o diabetes tipo 1, que começa pequenininho e vai até a vida adulta. Doutora, antes de nós encerrarmos, então, na verdade, o conselho, que não é nem conselho, a determinação é: faça um exame de sangue todo ano, né? Exato. Se eu tenho uma predisposição ou não, porque, como você falou, se a pessoa tem 60 anos de idade, o bisavô tinha, pode ser que nem tivesse exame, ninguém fazia tanto exame como se faz hoje, porque a gente nem vivia tanto tempo antigamente, né, doutora? Então, na verdade, não existia esse monitoramento. Então, pode ser que eu não saiba que tenho, então a necessidade de que pelo menos uma vez por ano eu faça os exames é primordial. E uma pergunta para você, isso inclui também o exame de sangue nas crianças? É importante também que as crianças façam o exame de sangue periodicamente, como adulto, até para acompanhar se a criança está um pouquinho mais acima do peso. Você acha importante também isso, doutora? Muito importante. Diabetes é uma doença silenciosa. Então, se a gente esperar os sintomas aparecerem, a gente vai comer bola no diagnóstico precoce, que é muito importante. E, inclusive, crianças que já têm filhos de pessoas que têm diabetes tipo 1, que é esse raro, que tem os anticorpos, a nossa diretriz agora já é pedir os anticorpos dessas crianças a partir de nascimento. Então, a gente acompanha quem já tem tipo 1 na família, tipo um pai tem o diabetes tipo 1. A gente vai fazer anticorpos e monitorizar essas crianças desde pequenininha. E quem não tem tipo 1, tipo 2 na família ou não sabe, tem que fazer exame todo ano de glicose, independente se sente ou não sente nada. Doutora, muito obrigada pelas suas informações, uma alegria ter você com a gente. Mais uma vez, obrigada por você ter parado as consultas para conversar conosco. Está convidadíssima para vir para cá, ao estúdio pessoalmente. Vai ser uma alegria te receber aqui, viu, doutora? Obrigada mesmo pelas informações. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Vou deixar o Instagram da doutora, que é Maite, está aí na tela para você, Maite_médica, mas você pode conversar com a doutora também e marcar um horário com ela. Tem o telefone aí na tela, que é o 11 993 263248. 993 263248. Um beijo, doutora. Obrigada. Beijo, obrigada. Vem para cá comigo, eu vou conversar com o Renato um pouquinho. E eu acho importante que você entenda também a minha conversa com o Renato, porque nós falamos um pouquinho de saúde e a gente precisa... O Renato sempre vem aqui, eu peço para ele vir para nós podermos falar da importância de nós cuidarmos da nossa saúde e dos nossos bens. Por quê? Porque quantas vezes, pela falta de informação,
você perde dinheiro ou não se vê, o que é muito importante, protegido pelo seguro que você contrata. Nós já falamos aqui dos seguros inusitados, vamos falar mais um pouquinho hoje por conta da Copa do Mundo, não tem como não falar do seguro dos jogadores. Nós já falamos aqui do seguro da perna da Cláudia Raia, nós já falamos para você da importância, está tudo lá no nosso canal no YouTube, você pode entrar no nosso canal que você vai ver essa nossa conversa com o Renato. Nós falamos de algo muito importante que é o seguro residencial, que você paga baratinho porque é um valor pequeno para você se garantir se você eventualmente tiver um problema de incêndio, por exemplo, na sua casa, coisas que muitas pessoas nem sabiam que é acessível e é. Então, nós vamos falar de algo que parece muito comum, porque a maior parte da população não tem uma estatística específica falando do número de pessoas que têm o carro no seguro. Mas a gente, até de conversar com as pessoas, né, Renato, a gente já sabe que é normal. Só que muitas vezes, quando acontece um problema, hoje em dia, com todas essas mudanças climáticas, enchente, você fala, poxa, meu carro não foi coberto. Por quê? Porque muitas vezes você não lê. A pólice é para ler. Por isso que eu sempre falo e trago o Renato aqui, porque você tem que ter um corretor de seguros de confiança. Porque a gente não entende de lei e também não sabe sacar se existe alguma armadilha ali, né, Renato? A gente tem que ser sincero, né, Renato? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez, Keila, obrigado pelo convite. Eu gosto de vir aqui justamente para passar essas informações, para todo mundo conhecer, para todo mundo saber, primeiro, dos seus direitos, né? Que você faz o seguro, você tem direito de muita coisa. E também dos seus deveres. Como segurado também, você também tem alguns deveres que também, se você não cumpre, você também perde seus direitos. Primeiro, eu queria parabenizar pela entrevista da doutora Maitê, que foi excelente. Eu, como um diabético e também como hipertenso... Você é diabético, Renato? Controlo isso. Controla? 100%, controlo até bem rígido. E a importância da informação, como você falou, né? As falas da doutora aí mostram a importância da informação. E é a mesma coisa com o seguro. Quanto mais informado você estiver... É verdade. Pelo seu problema, pela sua necessidade, você obviamente vai conseguir viver muito mais tranquilo. É porque eu sempre falo isso da veracidade das informações, da idoneidade do corretor, porque é como você confiar num advogado. Exato. A gente não entende da lei. Se você começa, mesmo quando você começa a ler ali a pólice, a gente não entende o que é o sinistro, o que é o... Como é que chamou, Renato? É a franquia. A franquia, o prêmio, o que é o prêmio? A gente não entende dessas coisas. Você acha que você assinou ali, qualquer seguro vai te garantir todas as coisas. Não é assim. Não é assim, exatamente. Você disse bem, a pólice, que talvez a palavra mais comum, a pólice de seguro, a pólice de seguro. Afinal, o que é uma pólice de seguro? A pólice de seguro nada mais é do que o contrato de seguro. O contrato que você faz quando você vai comprar uma casa, por exemplo, você faz aquele contrato de compra e venda com a pessoa de quem você está comprando a casa e está tudo descrito no contrato, todos os detalhes estão no contrato. A pólice é isso. Todos os detalhes do seu seguro estão naquele contrato, então é importantíssimo você ler ou, como você mesmo disse, ter uma pessoa de confiança que possa traduzir esse contrato para você, para que você entenda o que essa pólice traz, o que as letras miúdas dessa pólice trazem e o que isso é benéfico ou maléfico para você. Renato, por exemplo, falando de seguro de carro, que nós não falamos ainda e a gente sabe que é bastante comum, Sim. Então... Não é assim, por exemplo, eu faço um seguro e aquele seguro, ele é único e ele me protege, como eu falei, da enchente, do incêndio, do acidente, da batida. Não. Para cada benefício, tem que estar escrito na pólice tudo. Isso, é exatamente. Isso? Tudo que você quer que o seu seguro tenha, tudo que você quer que o seu seguro te proteja, você tem que olhar ver se está escrito na pólice. Não tem nada automático, né? Não tem nada automático. Tá. Então, basicamente, o seguro de automóvel, ele é protegido por colisão, incêndio e roubo. Certo. Então, bateu o carro, você tem a proteção. Pegou fogo no carro, você tem a proteção. Roubaram o seu carro, você tem a proteção. Mas tudo isso também tem que estar bem específico na pólice, bem descrito, porque muitas vezes as pessoas fazem seguro, roubar meu carro, vão me dar outro igual. Não é bem assim. Tudo depende de como você fez a pólice. O seu carro... você vai receber o valor da tabela FIPE do seu carro. Tem seguros que fazem um valor menor do que a tabela FIPE, 80%, 90% da tabela FIPE, para ficar mais barato. Só daí que você não vai comprar o carro. Na hora que você daí você não vai receber o suficiente. Você não vai receber a totalidade do valor que você tem que receber. Porque se você já fez de 80%, você vai receber 80%. Ou seja, se você não tiver os 20%, você não vai ter um carro igual ao que você tinha. Não vai. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, por isso que a leitura dessa pólice é sempre muito importante. E, claro, você conversando com o seu corretor e negociando com ele, olha,
não tem como ficar mais barato. O seguro ele não tem muito segredo. Para ficar mais barato, você tem menos garantias. Benefícios, né? Menos benefícios, menos garantias. Então, seguro, às vezes você fala, mas o seguro, o ano passado estava mais barato, esse ano está mais caro. Mas esse ano você incluiu determinada cobertura, uma cobertura de enchente, por exemplo. Então, obviamente, que ele vai ficar mais caro. Então, tudo isso é uma negociação entre o corretor e o segurado, entre o cliente, para poder entender qual a necessidade dele para que o seguro saia do jeito que ele precisa. Então, grande parte do seguro, o básico dele é a batida, o incêndio e o roubo. Isso. O que eu falei da água, que hoje se torna muito comum, seria algo para acrescentar. Isso, uma cobertura adicional, exatamente. Então, tem outras coberturas adicionais que você pode colocar, até mesmo na questão de cobertura de, sei lá, um vidro, cobertura de uma lanterna, todas essas coberturas, você tem que olhar na sua apólice. Muitas apólices já trazem isso porque é o básico de que todo mundo precisa, mas algumas não trazem. A mesma coisa você ter um carro reserva, por exemplo. Também tem que estar incluso ali. Escrito na apólice. Carro reserva, hoje você tem a opção de não ter o carro reserva, mas ter um valor que a seguradora te paga para você pegar carro de aplicativo. Então, tem várias opções que você pode estudar com o seu corretor e saber o que fica melhor para você. Uma coisa importante também que eu queria te perguntar. Quando eu faço esse seguro, é verdade que se eu usar por algum motivo, por exemplo, bater o carro, ou o carro for roubado, qualquer coisa que aconteça com o carro, eu vou pagar mais no ano seguinte? Na verdade, você entra numa estatística, né? Então, quando você tem vários sinistros, né? A gente vai depois explicar o que é o sinistro, mas quando você tem vários sinistros na sua apólice, no seu histórico, obviamente que a seguradora vai olhar para você de outra forma. Você está com a ficha suja já. Praticamente isso. Você está devendo na justiça. Nas entrelinhas você é mais começou ou menos a dar muito trabalho para a seguradora, é igual o convênio médico. Exatamente. O seguro do carro, da casa, seja qual for, você paga para não usar. Isso. Se você não usar, você tem um prêmio, vamos dizer assim. O prêmio é não ter um aumento maior do que o determinado pelo governo naquele ano. Vamos dizer isso. É isso, Renato? De inflação, aquela coisa toda. Mas não é só isso que o seguro influencia. Ele pode influenciar, por exemplo, no bairro. De repente, o seu bairro, de um ano para o outro, passou a ser um bairro muito visado pelos bandidos. E dependendo do lugar que você mora também. Você pode, de repente, morar num bairro que começa a ter muito roubo, a seguradora vai olhar para aquilo e falar, opa, as estatísticas desse bairro mudaram. Vai me dar trabalho aqui. Então, se ele mora nesse bairro, se ele vai deixar o carro dele dormindo nesse bairro, o perigo dele ser roubado aumenta. Então, vamos acrescentar um pouquinho aí, aumentar um pouco o valor porque a seguradora está correndo mais risco também. E o modelo do carro? Por exemplo, existem carros... Antigamente tinha isso, agora eu não sei se tem. Existem carros que são mais visados do que outros carros e, consequentemente, por ser mais visado, ele vai ficar mais caro? Sim, a mesma coisa do bairro. Tem carros que são mais visados, tem carros que estatisticamente são mais roubados. Então, esses carros, obviamente, que vão ser mais caros, o seguro desses carros, né? Eu gosto de citar essa questão pessoal minha, porque eu tenho o seguro do meu carro e a minha irmã, que mora na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, tem o mesmo carro que eu. Fizemos o seguro exatamente igual, na mesma seguradora, com os mesmos opcionais, as mesmas coberturas. Só que o seguro dela custou 30% mais barato que o meu. Por causa da cidade. Por causa da cidade, por causa da questão de ser uma mulher no volante, que também tem a seguradora enxerga a mulher como uma motorista mais cuidadosa. Então, tudo isso entra nessa questão. E aí acaba que o seguro, por exemplo, o seguro da minha irmã sai bem mais barato do que o meu, porque eu estou numa cidade maior, uma cidade historicamente mais perigosa, né, do que uma cidade do interior. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, meu seguro acaba ficando bem mais caro que o dela. Outra coisa que eu quero te falar, a franquia. Franquia significa, eu bati o meu carro. Certo. Então, para eu ter o carro consertado ou recuperado, se der perda total, eu pago uma quantidade, um valor, e esse valor é determinado como? Por mim? Não, é determinado pela seguradora. Então, quando você faz o seguro, quando você tem a apólice de seguro, lá na apólice está constando a franquia do seu seguro. Então, o valor que você vai participar junto com essa indenização. Então, vamos um exemplo prático. Você bateu o seu carro, você levou no mecânico, custa R$15 para arrumar o carro. Mas a sua franquia é de R$4.000. Ou seja, você vai pagar R$4.000 e a seguradora paga R$11.000 para que junte esses 15 você consiga consertar o seu carro.
não é justo, eu já pago o seguro e estou pagando a franquia, você tem opções para você diminuir essa franquia. Tem as chamadas franquias reduzidas, você paga metade do valor da franquia. Porém, o seu seguro também fica mais caro. Então, você vai ter que pesar isso no seu orçamento. E você acha que compensa o quê, Renato, com a experiência que você tem? É melhor eu pagar um pouco mais por mês e ter essa garantia maior para não ter um impacto de uma dívida maior se eu tiver um imprevisto? Ou é melhor eu esperar mesmo e contar com que não aconteça nada? Eu particularmente prefiro ter a franquia reduzida, porque na hora que der o problema, eu pago menos para a seguradora e pago menos para o conserto do carro e por um valor que, de repente, por mês, eu consigo pagar esse valor por mês dividido, né? E não vem aquela pancada de, como eu usei de exemplo aqui, os R$4.000 para consertar o carro, que muitas vezes eu posso não ter esse valor guardado. Então, daí você vai ter que fazer um empréstimo, vai ficar mais caro ainda. Então, uma franquia reduzida acaba te ajudando, porque você paga bem menos e você vai diluir esse valor no pagamento das mensalidades do seu seguro, que muitas vezes não chega a ser o valor da franquia, da diferença, é um valor bem menor. Então fica uma orientação para você, não é uma determinação, né, que fique claro, não é uma determinação, mas é um conselho de quem já tem essa experiência. Sim. Procure fazer um seguro que seja, mesmo que seja um pouco mais alto esse valor, mas que você tenha a possibilidade de pagar de tal forma que na hora do vamos ver mesmo que dá um problema maior, você não precise despender de muito dinheiro na hora, no cash. Exatamente. Justamente para evitar um problema maior, tá? Isso é importante. E hoje algumas seguradoras oferecem o seguro da franquia. Então você tem um seguro que ele cobre o valor que você pagaria de franquia. Então é como se a seguradora te faz um reembolso daquele valor, obviamente também com um valor mais caro no seu seguro, no montante final do seu seguro, mas é um reembolso que a seguradora te faz para que você também não desembolse esse valor de uma vez só quando acontece um imprevisto. São detalhes que você só vai saber quando você tiver alguém realmente de confiança para fazê-lo. Para nós encerrarmos, sinistro é o quê? É a batida, o que acontece de ruim? Qualquer evento que aconteça que você precisa acionar o seguro. Às vezes a palavra, né, sinistro, a gente fala, acabou com o carro, morreu alguém. Tá. Não. O sinistro é qualquer evento. Então, uma batida ali no farol com outro carro é um sinistro. Se você acionar a seguradora, ela já trata como aquilo como sinistro. Então, a nomenclatura do seguro trata qualquer evento que você tiver que acionar a seguradora como sinistro. Agora, vou falar uma coisa para você. Já precisei várias vezes. Por isso que eu sempre prezo aqui em falar da idoneidade do corretor. Porque, olha, você ficar na rua com o carro batido, é verdade. Você precisa ter um corretor da tua confiança que você tenha certeza de que a hora que você precisar, você vai ligar e de alguma forma ele vai te atender. Porque principalmente a gente que é mulher, muitas vezes você fica tão atordoado que você não sabe se liga primeiro para a seguradora, você não sabe esse passo a passo, porque dependendo de quem bate em você, por exemplo, se é um caminhão, uma empresa grande, eles já falam assim, não, já vou fazer o boletim de ocorrência, já faz online na hora, e você no desespero, a última coisa que você lembra é de ligar para o seguro. Então, você tem que ter um corretor de confiança, porque daí você liga para ele e a pessoa vai estar mais calma para te dar todas as orientações. Isso faz toda a diferença. Eu tive um problema muito sério com relação a isso. Então, é importante que sirva de lição, antes de você precisar e passar por isso, você se precaver e ter uma pessoa de confiança. Está aí na tela os contatos do Renato, vou deixar tanto da seguradora o Instagram para você acompanhá-los, porque lá no Instagram da seguradora, eles colocam, no Seguros Corona, no Instagram, eles colocam muitos artigos para te orientar, para você ter essa possibilidade de saber exatamente como você deve agir. Mas você pode marcar também uma conversa pessoalmente com eles, porque eles fazem seguro de tudo lá, tanto seguro pessoal, seguro de vida, como eu falei, de residências da sua empresa. Você que é empresário, hoje tem tido muitos golpes, principalmente nessas épocas de muitos eventos grandes, exato, invasões de sistemas. Você também pode segurar toda a sua empresa nessa área digital, que é uma modalidade nova, mas é extremamente importante para você que é empresário. Então, é importante que você tenha essas orientações. Daí você pode entrar em contato com ele, o telefone está aí na tela, que é o 2132-9999. 2132-9999.
999. Se você não está em São Paulo, entre em contato com eles também, que o Renato atende no país inteiro. A nossa conversa com o Renato vai ficar no canal, lá no TV Tudo de Bom para você tirar as tuas dúvidas. Você pode se inscrever no canal também. Já aproveite, procure as outras entrevistas do Renato, porque ele trouxe várias orientações já importantes para a gente e vai continuar vindo aqui sempre. Vamos lá, quando precisar é só me chamar, Renato. Obrigado, viu? Obrigado você. Quanto é que vale o pé do Messi mesmo, que você falou? Que eu não podia ir embora sem falar do pé do Messi. 900 milhões de dólares. Quanto? 900 milhões de dólares. 900 milhões de dólares é o seguro do pé esquerdo do Messi. Exatamente. É o 900 seguro. milhões de dólares. Você gente. tem que prevenir. Quase 5 bilhões. Você tem que prevenir o seu material de trabalho, né? O pé esquerdo do Messi está fazendo muito sucesso na Copa esse ano. Então, tem que ter um seguro bom desse pé esquerdo aí. Tem seguro também para você, tá? Se você trabalha com a voz, com as pernas, também dá para fazer seguro de tudo. É só você conversar com o Renato. Obrigada, viu, Rê? Obrigado você. Fica aqui para você experimentar o nosso bolo. Com certeza. Tá? Ainda mais sabendo que é bolo de café. Tá vendo? Delícia, né? Esse friozinho. Vou esperar, claro. Nós vamos parar rapidinho. Não saia daí não, que olha, uma piscadinha a gente já volta para fazer a nossa receita com a chefe Michele Agostini. Chefe Mi já está aqui ao meu lado, maravilhosa, para mais um dia. Obrigada, viu, Mi? Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Uma alegria ter a Michele aqui com a gente. A Mi vai fazer esse bolo de café. Eu até conversava com o Renato sobre isso, porque o Renato falava da importância de você controlar o diabetes, no caso dele, porque daí eu falei para ele, você pode comer um pedacinho de bolo? Ele falou, posso, Keila, justamente porque eu controlo. Então, essa consciência é importante para você ter qualidade de vida. Quando você tem esse controle, você não fica passando vontade, porque daí você já sabe as suas limitações. Claro que nós estamos falando com pessoas que têm essa possibilidade. Daí a Michele deu uma inovada nessa receita, que é muito legal, porque tem muita gente que tem intolerância à lactose e as pessoas ficam muitas vezes sem opção, porque a gente sempre fala que o bolo sem o leite, muitas vezes fica batumado, né, Mi? Que a pessoa fala assim, o bolo não cresce. Mas não é isso, é a receita, você seguir a receita certinho, que daí você vai ver um bolo bonito, como os meninos já mostraram aí, que você vê que é um bolo... Você olha para ele, você vê que é um bolo fofinho. Exato. E se você tem diabetes, você pode substituir, não precisa fazer o caramelo salgado, você pode fazer uma outra cobertura da maneira que você achar mais conveniente. É que caramelo salgado é moda. É verdade. E é uma delícia. Sem cobertura também fica maravilhoso. Fica, né? Um cafezinho, né? Exato. Vamos lá? Vamos, meu amor. Por onde começamos? Nós vamos bater os ovos e o açúcar. Como eu tenho a batedeira planetária, eu vou usar ela. Mas em casa pode usar a batedeira convencional ou o fouet. Só que o fouet demora um pouco mais e cansa os braços, o que significa, né, que você prefere não usar o liquidificador nessa receita. Por quê, Não, porque eu quero que fique mais um massa bolo pra mais ficar fofinho. Mais fofinho mesmo. Uma massa mais fofinha. Tá. Então aqui na batedeira eu vou colocar 3 ovos e o açúcar. A batedeira sempre deixa o bolo mais fofinho, Mi? Eu acho que sim. Do que o liquidificador? Eu prefiro. Ô, Mi, isso aqui tá quentinho? Esse daí tá. Ai, que delícia. Vou experimentar um pouquinho, tá? Tá bom. A pessoa já começa comendo, Mi. Se ligar o ar, pode ser... Aumenta aqui um pouquinho. Que delícia. Olha. Ligar o ar, pode ser que... Ô, Mi, você usa a flor de sal ou você usa o sal tradicional? Porque dá pra usar os dois, que fica muito parecido, né? Dá pra usar os dois. Aqui a gente pode usar o sal tradicional e pra finalizar o caramelo, em cima a flor de sal. Agora, tem diferença pra eu comprar? Tem. Pouca coisa. Valor? Tem, sim, exato. E os lugares, né? Lugares pra gente procurar. Mas tá bom, hein, Mi? Que delícia, gente. Eu acho que todo caramelo tinha que ter sal. Porque dá uma quebrada naquele doce. Porque o caramelo, ele tem aquele doce que dói. Que parece que dói até o dente. É. O sal, ele dá uma quebrada, mas não tira o sabor do doce, né? Exato. É como se equilibrasse o sabor, né, Mi? Tem algumas receitas de chocolate e cacau que a gente pode pôr o sal também. Ele combina com várias receitas, não só com café. É legal você saber usar o sal, porque muitas vezes, às vezes você tem dificuldade. A Michele falou isso na última participação dela. Ela explicou pra gente de como o paladar das pessoas está mudando. Exato. De ninguém querer nada muito, muito doce. Tanto que nós fizemos, tá lá no canal também. A Mi fez um bolo lindo de azulejo português e ela fez o recheio com cream cheese e com frutas vermelhas. E é um equilíbrio, é uma geleia de frutas vermelhas que é doce, mas não é aquele doce também de arder. E ela estava dizendo isso. Com essa mudança de paladar, até por conta de muitos medicamentos para emagrecimento e tudo, as pessoas estão mudando. Então, você usar o sal de maneira adequada
Lógico, se você for usar flor de sal, sempre acrescente isso no preço, por conta do preço também na hora de você comprar. Você vai pagar mais caro, você tem que acrescentar isso também no preço, né, Mi? Exato. Então aí você bateu só o ovo e o açúcar. O ovo e o açúcar. Certo. Então agora não usa mais a batedeira. Tá perfumada, hein, Mi? Tá. Cheirosa você tá? Obrigada. Cheirosa sua mãe, Marjorie. Então perfumada? Aqui nós vamos acrescentar o óleo. Viu? Ai, no fouet é melhor fazer só a finalização, porque aí você só junta, né, Mi? Porque se a gente for bater o açúcar, vai cansar um pouquinho o braço, né? Pra ficar fofinho assim, ó. Eu acho que eu nunca comi o bolo de café, sabia? Acho que a gente já fez mousse de café aqui, mas eu acho que bolo não. Vou aumentar aqui a água. Eu gosto tanto de café e o friozinho, ele tem uma carinha de café mesmo, né? Esse friozinho gostoso, você vai poder... Quanto eu vou gastar pra fazer esse bolo, Mi? Nós vamos gastar 25, 30 reais, depende da região. Com o caramelo tudo já? É porque é pouca coisa, né? O caramelo. A Michelle, essa receita que está na tela, que os meninos estão passando para você, é a receita de um bolo um pouco maior que este bolo que a Mi trouxe. É a receita do que a Mi estava falando para mim, que é o tradicional, que é 22 centímetros de diâmetro. Isso, 22, 21, né, Mi? 22, isso. Normalmente, quando você faz o bolo para vender, o bolo tradicional, você vai usar a assadeira de 22 centímetros de diâmetro. E neste caso, a Mi até queria trazer essa assadeira diferente, não achou, mas você não se preocupe. Se você tem a assadeira maior que essa tradicional, você pode fazer essa receita, porque a receita que está na tela é justamente para essa sua assadeira, né, Mi? Exato. Porque é o tradicional, né? Olha, e aí que você fez? tem... Água quente. A água tem que estar fervendo para diluir esse café aqui, que ele é o extra forte, o solúvel. Ah, o solúvel. Isso. Então eu uso o extra forte solúvel na água fervendo. Exato. Tá. E não tem problema, Mi, eu colocar ele quente na... Não, problema algum. Pelo contrário, a massa fica mais fofinha. Tem pão de ló que eu uso leite quente. Eu fervo Olha leite. O cheirinho do café, tá sentindo aí, Rê? Ainda não chegou ainda, né? Nossa, que delícia. Então aqui é 200 ml de água fervendo. Certo. Com 30 gramas de chocolate. Café. De café extra forte. Extra forte, tá. Aqui vai ficar um bolo bem... com gosto de café. Gosto de café. Se a pessoa quiser mais fraquinho, pode diminuir a quantidade. Aqui tem mais ou menos 7 colheres de café. Mas aqui é um bolo. Mas a proposta é essa, né, Mia? É. Sentir o gosto do café mesmo. Eu te perguntei da história do café quente por causa do ovo, mas daí por isso que é importante bater o ovo na batedeira, né, Mi? Para não correr o risco de cozinhar. Então diluiu aqui o café. Agora vamos colocar o trigo e o cacau. Não preciso peneirar, não, Mi? Vamos peneirar. Preciso? Então aqui, ó, eu vou colocar o cacau já junto com o trigo. Meu Deus, que delícia. Aqui é cacau 50%. É que você tá concentrando o doce todo no caramelo, né, Mi? Isso. Porque mesmo você tendo o açúcar batido no ovo, você tem o café extra forte que já vai quebrar esse açúcar. Uhum. Você tem o chocolate 50% que não é tão doce. Não é tão doce, isso mesmo. É sempre importante você ter essas peneiras na tua casa. Não são todas as receitas que pedem a farinha peneirada, mas é importante que você tenha. Para quando você precisar fazer, você ter todos... Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer, mas eu não tenho, então eu vou fazer desse jeito mesmo. É. Qualquer coisa que você altere, eu sempre falo aqui, as nossas chefes testam muito, a Michelle estava testando essa receita já há algum tempo, então os testes são para garantir que você consiga fazer a receita na sua casa da mesma forma. Então toda alteração que você fizer é como essa daqui, né, Mi? Você faz uma alteração na receita que já foi testada, não vai sair igual. É. Às vezes você não entende por quê, é uma coisa boba, mas é a coisa boba que vai fazer a diferença no produto final, né, Mi? O resultado final dá diferença. É como nós falamos daquele outro bolo que a Mi fez. A Mi ensinou pra gente. Você vai fazer o azulejo. Se você não colocar de tal forma, ou se tiver frio demais, o azulejo já não vai ficar parecendo azulejo mesmo, vai ficar ondulado. Vai ficar ondulado. Tem todo um passo a passo para você seguir. Daí não preciso bater mais, né, Mi? Só misturar mesmo. Só misturar. E a vantagem dessa farinha, quando peneirada, é que ela não vai fazer bolinha mais. É. Né? Tem um segredinho aqui também. Esse trigo aqui é trigo para pastel. Agora tem isso também? Mas tá Sim. escrito na embalagem? Sim, quando a gente vai no mercado, tem trigo para pastel, né? Para pizza. Esse daqui é para pastel.
Não é o trigo comum. Mas você testou os outros e achou que esse ficou melhor? Sim. Mas em que momento da vida você pensou em colocar o trigo para pastel no bolo? Que eu aconteceu? resolvi fazer um teste. Agora, Daí você achou que ficou mais macio? ficou mais macio. Mais fofo? Porque não é todo mundo gosta de bolo caseirinho, que fica durinho, né? Eu queria um É, o bolo bolo- fofinho. Ó, por último é o fermento. Quando é que você vai imaginar? Você já sabe, né? Você que tá na sua casa já sabe que é o trigo para pastel. Tá escrito lá, trigo para pastel. Se quiser fazer com trigo comum, dá certo também, né? Mas o de pastel eu achei que ficou muito bom. Acho que é por isso que ele ficou meio aerado, Mi. Que dá pra perceber que ele tá mais aerado, porque fica mais macio, né? Tá sentindo o aroma? Tô. Ó, então aqui Olha já que tá lindo. pronto já. Você vê que, ó, é um pouco líquida, é assim mesmo. Então, vamos lá. Você viu que a última coisa, isso não muda nunca na vida. A última coisa que eu coloco sempre vai ser o fermento. Exato. Não adianta, você deixa por último e só mexe um pouquinho pra colocar. Usa o desmoldante pra ficar mais bonito. Eu sempre falo que eu Então. acho o desmoldante mais bonito, né, Mi? Porque Eu fica mais prefiro dourado. desmoldante, porque Não dá também essa é mais impressão? fácil pra desenformar, não tem perigo de grudar. Eu prefiro o desmoldante. Mas você não acha que ele fica mais bonito? Porque Eu fica acho com uma também. cor, parece que fica. Sim. Parece que você invernizou o bolo. Acho Então, muito mais bonito. Eu prefiro desmoldante por esses motivos, mas quem não tiver em casa e quiser, né, usar, untar a forma com a margarina e o cacau ou o chocolate, quem tem Nescau, essas coisas em casa, também pode, né? Porque se a gente passar a margarina, untar com a margarina e o trigo, vai ficar branco, não vai ter esse resultado, né? Não, então é E melhor. só a margarina não vai dar certo. Então, quem tiver o cacau ou Nescau ou Toddy, que algumas pessoas têm em casa, né? Não sei se podia falar o nome. Aí bem. pode untar. Essa daqui é a tradicional, que a maioria das pessoas encontram em qualquer supermercado, Tá. né? E tem essas mais trabalhadas que vende nas lojas de confeitaria. O ideal é essa receita para 22 centímetros de Certo. diâmetro por 8 de altura, Tá. tá bom? Então, aqui é só aplicar o desmoldante, é só... E tem coisas que eu falo, né, Mix? São investimento. É um pouquinho mais caro o desmoldante. Mas, poxa, o resultado final é outra coisa. O acabamento fica mais bonito, mais douradinho. Então, são coisas que você tem que ter, se você quiser. Principalmente você que quer trabalhar, que quer fazer a receita para vender. A apresentação do prato é tudo. Tanto que a Mix estava atrás de formas diferentes, de formatos Eu diferentes. queria forma mais... com detalhes mais bonitos, né? Não a tradicional. Essa pequenininha é linda. Deixa eu puxar aqui, acho que tá bem atrás da flor. Não sei se os meninos estão mostrando, mas eu achei uma gracinha essa daqui. Que daí, olha, a Mi fez as duas versões dela. Vou separar aqui para os meninos poderem mostrar. Ela com a cobertura, e daí você colocou a cobertura só nos vãos, né, Mi, para fazer o desenho. Isso. E a outra, ela fez sem cobertura nenhuma. Tirando o vasinho aqui, ó, para você que tá na tua casa ver. Olha que lindo. E é uma opção também, se você não quer com o doce, mas daí você tem essa apresentação bonita. Você pode vender na porção individual. Deve dar quantas? Umas 8 dessa pequena, Mi? Essa receita? Não, tudo, né? Uns 4? Umas 5, 4, 5. Depende, que tem vários tamanhos de formas também, né? Olha que bonito. E você não se preocupe na sua casa, que você vai ver que é uma massa mais líquida mesmo. Não precisa colocar mais nada, ela vai dar certo. Tá aqui a prova, ó, tem todos os tamanhos de prova aqui que a Mi fez. Essa daqui é uma forma um pouquinho menor, né? Porque eu achei só essa trabalhada, então vai menos massa. Mas o ideal é a receita para essa daqui de 22 centímetros de diâmetro, que dá Tá. certinho. Então aqui só Que é colocar o tradicional. Põe no forno. Por aqui. Daí você que tá na sua casa. Quanto que eu ponho, Mi? Que depois você já leva ele pronto. Peraí, Tá, 180. 180? Aham. Ô, Mi, agora vamos pro caramelo. Sei porque que eu não tô conseguindo. Esse forno aqui, não é todo dia que ele tá pronto. Agora foi. 180, tá? Pronto, 185. Caramelo, o que que você coloca? O açúcar. O açúcar. Deixa eu pegar um. Pro caramelo com sal, daí você presta atenção nesse passo a passo. A Mi já deixou um adiantado, mas é só para você entender como que é feito e o ponto que ele tem que estar para você conseguir que ele tenha essa textura também, porque você vê que ele não é muito líquido, mas também não é aquele ponto do brigadeiro de se enrolar. É. Ficou como se fosse um pouquinho mais líquido que o de colher, né, Mi?
fica a critério também. Tem pessoas que preferem ele mais cremoso. Aí aquele ali tá mais durinho, porque eu vim pro programa, tem a questão do transporte, né? Então, eu fiz Como ele você um pouquinho aconselha a fazer, Mi? Como você acha melhor? mais cremoso. Se Mais é pra casa, receber o convidado ou pra família, né? Faz bem cremosinho, porque depois ele vai endurecer também um pouquinho. Nessa textura desse Então que pode você fez, ser né, Mi? nessa textura aqui, ó. Desse daqui, ó. Ah, Deu pra você ver? faz uma textura mais cremosinha mesmo. É. De cobertura mesmo. E você que sempre inventa moda, você já fez o recheio com ele, Mi? Não. Ainda não? Não, eu já fiz. Inclusive, o menininho estuda com a minha filha e eu encontrei ela, Nayara. Um beijo, Nayara. Ela falou assim, Mi, você fez aquele dia o bolo com caramelo que o Lucas queria muito, ele não para mais de falar do teu bolo. Você fez o recheio? É, o recheio. Ele que Sabe disse que pra, deve ficar ele falou pra gostoso mãe de que ele cara. queria um bolo com caramelo. Ai, que E, lindo. e não tem no meu cardápio, né? Eu fui atrás pra fazer. E ele estuda com a minha filha, Marjorie. Ah. Então você pode fazer também colocar no caramelo um pouco de ameixa, deve ficar bom também. É. Bom, demora aqui um pouquinho, o açúcar tem que derreter. Aumentei mais um pouco aqui. O açúcar vai derreter sozinho. É, ele tem O que que derreter. você vai fazer mais, Mi? Que daí eu vou mexendo pra você. É bom mexer, né, Mi? Sim, Deixa eu não parar de mexer, né? ele tem que derreter. Só depois derretido que a gente acrescenta os demais ingredientes. Então você vai colocar o açúcar puro aqui, como nós colocamos, ó, que tá aqui. É, ele vai derreter o açúcar, virar um caramelo. Aí nós vamos acrescentar a manteiga, o leite condensado, o creme de leite e o sal. E vai esperar chegar naquele ponto. Ou Exato. Tá. Eu trouxe um pra Você gente trouxe outro, Mi, que a desenformar. gente já quer recheando? Trouxe um Ai, pra que lindo. desenformar aqui. Ai, Mi, cada forma bonita que você comprou, hein? Bonita essa, diferente, né? Ah, eu acho. Todas ficaram bonitas. E a gente vai mostrando aqui pra você. Eu tô mexendo aqui pra não atrapalhar a Michelle, pra gente poder fazer o outro. Pode Tá, desenformar, Mi, se você pode- quiser. Pode desenformar? Pode? Que daí eu vou fazendo aqui até quando começar a derreter, eu te aviso. Ah, achei que você queria desenformar. Nada como esses esmoldantes, Mi, que não tem nada que segure eles. Olha que beleza. Olha isso que eu falo pra você. Como ele fica mais bonito quando você usa o esmoldantes, que ele fica parecendo envernizado. Tá vendo que bonito? Olha. Um brilho, né? Até os meninos mostrando aí, olha. Obrigada, Davi Tedesco. Olha que lindo. Fica lindo, porque ele fica com esse brilho. Daí, se você não quiser fazer nada nele, você já tem um bolo de café da tarde, né, Mi? Exato, exato. Isso é legal, você também. E sem contar que quando você usa uma forma diferente, essas coisas são tudo investimento. Exato. Que é uma coisa que você fala, eu vou pagar mais caro, mas é tão. Você usa tanto pra vida inteira, né, Mi? Isso. Que é um investimento que vale a pena você ter. Show. Ó, me dá uma olhada aqui, que começou a fazer uns gruminhos, ó. E esse daqui, quentinho? Tá um pouquinho. Agora aqui, ó, já começou a fazer assim, Mi? Isso. Ele vai derreter todinho Ele assim? tem que derreter todinho, é. Tá. E você aconselha a colocar a cobertura? Você perguntou se estava quentinho, porque é melhor que esteja quente para fazer a cobertura? Pra decorar, né? Pra ficar o escorridinho mais lisinho, fica melhor ele morninho do que gelado, porque a tendência dele é endurecer, né? Quando... Pode abaixar Quando já aqui. começa a... Quando você coloca, né? Ele dá uma endurecidinha. Isso. Aqui tá com o ar ligado, daí endurece rápido também, né? E Isso tá que eu frio perguntei. também, né, Mi? O tempo tá frio. Ele Ó, tava, aqui- eu experimentei e tava bem maciozinho. Aqui já tá no ponto, ó. Pra gente cobrir. Aqui demora um pouco, né? Vamos deixar sem mexer. Pra ver se ele vai. É. Ô, Mi, como que nós vamos cobrir? Que eu vou experimentar esse quentinho. Já quer Deixa eu cobrir passar agora? para você já os contatos da Michelle. A Michelle é especialista em doces e a Michelle é muito criativa. Então, se você, como o coleguinha de escola da Marjorie, eu tô com vontade de comer tal bolo. A Michelle é muito criativa, então conversa com ela pelo WhatsApp, que é o 962064861, 962064861. Daí você conversa com ela, ela tem um cardápio muito variado e a Michelle, ela é especialista também na decoração temática. Então, se você quer fazer uma festa diferente, você fala, olha, eu quero fazer tal festa, quero fazer isso. A Michelle cria muitas coisas dentro daquilo que você pede para ela. Uma coisa que a Michelle me falou, que eu acho super importante, é que às vezes você vê um bolo e hoje com a inteligência artificial,
A gente até comentou, não lembro que bolo que foi, né, Mi? Que ela falou pra mim, Keila, esse bolo não é real. Esse bolo é um bolo feito por inteligência artificial. Então também cuidado com as coisas que você pede, porque também não dá pra fazer milagre ainda. A gente tem fé, né, Mi? Mas ainda não chegamos nesse ponto, né, Renato? Não dá pra fazer milagre. Então, é muito melhor você ter uma ideia e passar pra Michelle a tua ideia e ela desenvolve com você e você vai vendo, do que você passar com esse negócio de foto pra você não se decepcionar. Ó, Mi, e aí? Quase que eu deixei queimar? Quase que queimou. Ai, tá quente. Peraí, Mi, pega o... Aqui. Tem uma coisinha aqui. Um pouquinho que a gente já se distraiu. Você vê que ali como ficou mais bonito, olha que cremoso, lindo. olha. Olha, a Michelle colocou no meio, ficou quase que um vulcãozinho. Dá até dó de cortar. Ah, não dá não. Tá vendo? Ó, Renato, não dá não? Não dá dó de cortar não. Vamos cortar esse bolo aí logo. Não, e até o cheiro do caramelo é gostoso. Lógico que eu tô com medo de cortar aqui, né, Mi? Eu vou ficar mexendo. Ô, Mi, ainda tem que sair todos os gruminhos pra você colocar o... Aqui. Mas daí eu coloco tudo de uma vez? Não. O que eu coloco primeiro? Quando derreter aqui o açúcar, ele ficar lisinho, nós vamos colocar margarina. Tá. E mexer mais um pouquinho. Aí depois nós vamos colocar o creme de leite aos poucos. Certo. E por último, o leite condensado. O último de tudo é o leite condensado. Isso. Tá. E aí quando ele começar a engrossar, a gente vai colocar o sal. Só no final. Então o sal é a última coisa. Exato. Tá. E se eu tiver a flor de sal, só coloco por último de tudo pra finalizar. Isso, pode jogar um pouquinho em cima. Ali naquele ali eu decorei com confeitos de caramelo também. Esses confeitos são de caramelo. Mi, eu vou mexer e você vai cortar, que eu tenho medo de estragar. Tá bom. De cortar e ficar feio. Deixa eu pôr aqui. Desculpa, deixa vou mexer mais um pouquinho. Então, olha, você que tá na tua casa, a gente vai finalizar o programa, não dá tempo de te mostrar o caramelo pronto. Mas olha, aqui tá quase todos os gruminhos já estão fora. Então, o que você vai fazer? Terminou o gruminho todo, ficou bem líquido, você vai colocar a manteiga, derreteu bem a manteiga, devagarinho você vai colocar o creme de leite. Daí absorveu bem, misturou bem o creme de leite, daí você coloca o leite condensado, mexe também para misturar bem e só no final de tudo você coloca o sal. Exato. Tá? Olha, não, pelo amor de Deus, olha isso, gente. Até virei assim para mostrar melhor. Eu não trouxe a espátula. Olha que coisa mais linda, a cara do Renato. Já posso pôr na manteiga. Cadê? Me mexe aqui que eu vou pegar esse daqui que eu não quero que queime. Oh, meu Deus do céu. Não, olha, até a lateral aqui tem doce. Quem não gosta de doce igual eu, né, Mi? Imagina. Ó. Vou pegar até aqui de cima também um pouquinho. Meu Deus do céu, que delícia. Não, Mi, e o aroma de café fica até assim. A gente continua sentindo o aroma do café. Isso. E aí, vamos experimentar? Pois é, eu fui marcado pra adoração. Sou escolhido dessa geração. Falar de Cristo é minha missão. Maravilhoso! Meu Deus do céu, que delícia! Nossa, Mi, é muito bom. Muito gosto de café, ficou uma delícia. E dá uma quebrada com esse caramelo. Muito bom. Olha, faz que você vai adorar. Ficou com vontade, né, Renato? Demais. Ó. Meu Deus, Amiga, só esse caramelo aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por você ter vindo hoje, viu? Obrigada pela força. Sempre à A disposição. gente te ama. Amém. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Tá acabando ali ainda, né, Mi? Quase que a gente queima tudo. Conversa, se abraça, queima tudo. Renato, obrigada, querido. Obrigado mais Volta uma vez, sempre, viu? uma alegria ter você com a gente. Quando precisar, A gente só te chamar. ama, Rê. Obrigada Obrigado, mesmo, viu? eu adoro vir aqui, adoro você. Obrigada, Michelle. Eu que agradeço. Obrigada a você pela companhia também. Sempre uma alegria ter você conosco. Que Deus te abençoe. Te dê uma tarde maravilhosa. E amanhã é dia de Trocando Ideias. Estamos te esperando aqui no Tudo de Bom pra você. Um beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Vem cá, Rê.